Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, vosso em Cristo, irmão Josenilton Silva, desde já abraçando a todos os que estão seguindo as nossas redes sociais. É o momento do nosso encontro, Josenilton Silva e a doutrina. A partir deste dia estaremos dando sequência a uma série de estudos de ensino bíblico acerca da nossa doutrina, da nossa fé cristã, dos nossos princípios, das nossas devoções, do nosso segmento cristão. Hoje estaremos iniciando o nosso primeiro vídeo com a doutrina da salvação. Haveremos de entender alguns processos, como o tipo do processo do crescimento espiritual. Nós vamos estar discorrendo sobre esses importantes assuntos acerca da nossa apologética cristã, acerca da nossa defesa. Vivemos um tempo de muita perseguição, de muitos ataques, acerca de nos incentivar a nos desviarmos da nossa cultura, do nosso segmento cristão, da nossa fé. E a razão desses vídeos, desses estudos bíblicos, é justamente fortalecer a nossa fé, edificar as nossas bases, tanto do conhecimento como do comportamento cristão, para que a gente possa, a partir de então, termos uma autodefesa acerca das nossas convicções espirituais, bíblicas, religiosas acima de tudo, uma vez que a religião está sendo fortemente deturpada, atacada dentro das suas visões, mas o cristianismo segue forte, segue vivo, porque a sua liderança, o seu líder, a sua insígnia maior, não é homem, não é coisa ou objeto, mas é Jesus Cristo. E nós estamos aqui para levar até você que nos segue, até você que nos acompanha nas redes sociais, justamente a mensagem da Bíblia Sagrada quanto doutrina para a nossa regra de comportamento, para a nossa regra de vida. Hoje estaremos tratando inicialmente sobre alguns fundamentos da doutrina da salvação. Uma das doutrinas da nossa vida cristã é a salvação, uma vez que não há cristianismo sem o efeito da salvação. Não há vida cristã, não há vida espiritual, não há uma vida com Cristo que não seja proveniente de uma vida salva por Cristo. A salvação, ela proporciona ao ser humano, ela traz a realidade e a condição de podermos estar com Cristo na presença de Jesus e sendo assim guiados pelo Espírito Santo. Portanto, é a primeira grande doutrina da nossa fé cristã, é a doutrina da salvação. Paulo chega a nos ensinar que a nossa salvação está mais presente ainda do que quando nós cremos no nosso Salvador. Ou seja, quando ele intitula a nossa salvação, ele está tratando da nossa redenção, da nossa glorificação, se tratando da volta de Jesus Cristo. Então, até lá, até o dia da vinda de Jesus, desconhecida de todos nós, mas crida por cada um de nós cristãos, até lá nós vamos nos fortalecendo, nos edificando na doutrina dos apóstolos, na doutrina dos profetas e na doutrina de Cristo, conforme a palavra nos ensina. Então, nós vamos iniciar hoje com a doutrina da salvação. Você que nos acompanha, compartilha esse vídeo, convida mais uns amigos aí e vamos estar estudando a Bíblia a partir de agora. Pois bem, processos do crescimento espiritual é importantíssimo para que a gente possa abraçar e entender o contexto sistemático da doutrina da soteriologia, que é concomitante com a doutrina da amartiologia, ou seja, a doutrina da soteriologia é a doutrina que envolve os princípios da salvação, tudo que envolve as bases, os fundamentos e os segmentos sequenciais para a edificação da salvação enquanto processual no ser humano. Então a soteriologia vai estudar, vai trabalhar todos esses fundamentos para que a gente, dentro de uma teologia compreensiva, a gente possa ter o máximo de efeito produtivo a título de comportamento, a título de vida cristã prática. E a martiologia é a doutrina ou a ciência que vai tratar do pecado do ser humano, do pecado humano, necessitado de perdão, de remissão e de redenção. Então nós vamos tratar aqui
a partir de agora, nesse primeiro momento, como uma espécie de introdução, acerca de a salvação como doutrina. Ou seja, a salvação é um processo através do qual Deus salva o homem do pecado. Ou seja, a salvação só existe porque o pecado existiu antes. A salvação ou o processo salvífico só existe porque o pecado passou a existir antes. Mas a nossa salvação não é Cristo, a nossa salvação não é Jesus, e Jesus não é antes de todo e qualquer pecado. Jesus é o Salvador, e nele está a salvação. O Salvador existe antes de qualquer outra situação, mas a salvação só passou a existir a partir de uma efetividade necessária quando o pecado passou a ser uma realidade. Logo então, o Salvador manifestou nele, a partir de um ato exterior, a salvação chegando a cada um de nós. Então, a salvação, ela é um processo que ela atua por meio de Deus na vida do homem, tendo Jesus como suficiente base, tendo Jesus como autor e consumador, tendo Jesus como o seu efeito. Então, denota um completo processo pelo qual o homem é liberto de tudo que poderia impedi-lo de ter uma vida com Deus. Então, se a salvação é um processo através do qual Deus salva o homem, então Deus só salva o homem através da salvação, ou seja, do processo da salvação. E a palavra processo vai implicar em uma sequência de planejamentos, uma sequência de dados a serem executados dentro de uma periodicidade, dentro de uma metodologia, dentro de uma pedagogia, e esta divina, algo traçado por Deus. Portanto, ninguém é salvo da maneira que quer, ninguém pode ser salvo do jeito que quer, certo? Porque isso já é predestinado por Deus, todos os processos que o ser humano ele tem que viver, tem que se submeter e tem que experimentar para que só assim a salvação possa ser uma realidade na sua vida. Então, denota um completo processo pelo qual o homem é liberto de tudo o que poderia lhe afastar das grandiosas coisas que Deus tem preparado para ele. Então, no sentido figurado, salvação indica o gozo atual dessas coisas que Deus tem preparado. Ou seja, o salvo em uma ação simbólica, virtual, ele prova das excelências ainda não vividas, porém o Espírito que habita nele, e que, uma vez tendo-o convencido do pecado, da justiça e do juízo, trazendo à memória a realidade de uma nova vida a partir de Cristo, a esta pessoa, ela vai sentir este gozo, ela vai sentir este prazer, ela vai sentir essa alegria, certo? Ainda não vivida nos céus, mas sentida na terra. Isso só a partir do processo da salvação. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso está escrito em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. É uma palavra digna de toda aceitação. Portanto, é um ato doutrinário. Portanto, é um ensino doutrinário, em que Cristo veio para salvar. Jesus veio para salvar o homem dos seus pecados. Então, a vinda de Cristo só foi necessária porque o pecado se deu. A salvação só foi necessária, emergente e urgente, porque o pecado se concretizou na vida do ser humano. E o Senhor, para não desistir da sua criação e dos seus escolhidos, o Senhor, então, ele manifesta Jesus como o nosso Senhor e o nosso Salvador. A escritura ou a estrutura da soteriologia vem mostrando algumas bases fundamentais para a gente tratar aqui, para a gente entrar nesse processo do crescimento, para que a salvação desenvolva. A Bíblia nos ensina que devemos desenvolver a nossa salvação com temor e também com tremor. Então, a soteriologia, como outras divisões da teologia sistemática, ela pode ser melhor compreendida se a gente conhecer alguns processos, algumas estruturas que envolvem essa doutrina, e de uma forma individual
as suas afirmações, as doutrinas mencionadas dentro dessa teologia da salvação, ela vai tratar alguns detalhes exclusivos e particulares que nós vamos acompanhar até agora. Então, soteriologia é a doutrina que vai estudar todo um fundamento que envolve esse ato da salvação, certo? Primeiro, 4 mudanças necessárias a salvação produz na vida do homem. Ah, pastor, como é que eu sei que eu sou salvo? Como é que eu sei que esse processo da salvação ele é desenvolvido em mim? Há 2 níveis de visão, certo? E de operação da salvação. Um nível chamado de institucional. Este não se move, este não se muda, porque Cristo instituiu a salvação nele mesmo. O outro é o ato da constituição. Quando Deus, a partir da instituição, da salvação em Cristo, ele elabora o seu plano de alcance do ser humano, então esse processo de salvação que parte de Jesus, ele já começa a ter uma paralelicidade, um particular encontro, certo? E até de certa forma confronto com a nossa responsabilidade, certo? E isso contraria o que muitos ensinam por aí, ok? Então, 4 mudanças necessárias para que a gente entenda e desenvolva esse processo do crescimento espiritual que nós vamos estudar aqui. Primeiro, é o que vamos chamar aqui de o pecador deve experimentar primeiro uma mudança de natureza. Como é que eu sei que esse processo de salvação ele está desenvolvendo em mim? Primeiro, pelo fato da mudança radical de natureza. Ou seja, aquilo que já era a velha criatura já não existe mais. 2 Coríntios 5,17 ensina, né? Que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Então, esse processo, ele se inicia com uma mudança radical de natureza. A mudança de natureza. E isso não implica dizer que o comportamento, na sua imparcialidade, ele venha a mudar de uma hora para outra, bruscamente. Às vezes a gente exige do novo convertido, às vezes a gente exige de uma pessoa neófita na fé, que ela deixe o comportamento dela, deixe algum tipo de atitude de uma forma imediata, emergente, e não é bem isso que o processo da salvação ele prega e requer de cada um de nós. Entendeu? Esse processo ele vai agir no ser humano, respeitando algumas situações particulares de cada um. Então, alguns, como o apóstolo Paulo, quando no ato de sua conversão, ele muda radicalmente a sua maneira, a sua natureza, certo? Porque agora passa a crer, passa a ter Cristo na vida dele, mas algumas filosofias acerca da sua religião, da sua vida espiritual pregressa, ainda estava querendo manter-se na sua vida. E foi aí que, dentro do processo de crescimento espiritual, o Espírito Santo foi trabalhando na vida de Saulo e ele traz essas doutrinas já estabelecidas para cada um de nós. Primeiro, uma mudança de natureza. Segundo, uma mudança de posição diante de Deus. Não dá para ter uma nova posição diante de Deus se a gente não tiver uma nova natureza em Deus. Ou seja, e essa nova natureza em Cristo parte da vida de Cristo em nós. Não mais vivo eu, disse Paulo, mas Cristo vive em mim, certo? E de forma que a vida que eu vivo agora, isso é mudança de natureza, vivo essa vida no Filho de Deus. Então eu não vivo mais em mim. Então Paulo prega 3 verdades nesse versículo. Ele diz, primeiro, não mais vivo eu. Segundo, ele diz, Cristo vive em mim. Terceiro, ele diz, a vida que eu vivo agora, eu vivo em Cristo. Então isso é a mudança de natureza. E quando a gente muda a natureza, ou seja, aquele estado natural do ser, a gente começa a ter, confrontando em nossas vidas, situações que vêm nos exigindo a mudar a posição diante de Deus.
Se antes a nossa posição era de destituído da glória de Deus, se antes a nossa posição era de excluso da presença de Deus por meio do pecado, agora o Senhor nos chama para uma nova posição diante dele a partir de Jesus Cristo. Então, primeiro, quais as mudanças que a salvação produz na vida do homem a partir dessa doutrina da salvação? Primeiro, uma mudança de natureza. Segundo, uma mudança de posição diante de Deus. Posição diante de Deus. Agora é filho. Já não mais chamo de amigo, de servo, mas de filho. João chega a ensinar e a doutrinar que agora somos filho e já não se manifestou aquilo que ainda haveremos de ser. Certo? Então, a tua posição e a minha posição agora é diferente, porque a natureza é diferente. Uma terceira mudança é a mudança de caráter. Certo? Primeira mudança, mudança de natureza. Segunda mudança, mudança de posição diante de Deus. Natureza diante de Deus. Posição diante de Deus. E mudança de caráter diante de Deus e também diante dos homens. Caráter é um conjunto de valores, conjunto de princípios que formam a personalidade humana, essas características. E esse caráter precisa ser mudado, né? Paulo chega a nos ensinar que nós resplandecemos como luzeiros nesse mundo. E sendo assim, uma vez sendo o sal e a luz, conforme Jesus Cristo nos ensina, tenhamos um caráter irrepreensível, para que naquilo, conforme disse Pedro, aqueles que venham nos confrontar, sejam eles envergonhados pela nossa mansidão e pela nossa sabedoria, o conhecimento de defender a nossa fé, defender a nossa doutrina cristã. Então essas três mudanças, elas precedem a quarta mudança, que é a mudança de conduta. Mudança de natureza, mudança de posição diante de Deus, mudança de caráter e mudança de conduta, ou seja, comportamento. Tá certo? Então, a doutrina da salvação, ela traz, a princípio, essas quatro mudanças, esses quatro aspectos de mudança. Certo? Esses quatro aspectos de mudança. Caráter, natureza, traz a mudança de conduta e traz a mudança de, conforme nos ensinou aqui, de posição diante de Deus. Vamos seguindo então com o nosso estudo, com a nossa doutrina, acerca da doutrina da salvação, tratando agora desses a partir dessas mudanças. Se uma vez sendo mudado em nossa natureza, sendo mudada em nossa posição diante de Deus, uma vez que mudando o nosso comportamento e o nosso caráter, então agora observamos três fatores que a salvação nos traz para que seja isso possível, para que isso seja possível. Como é que eu posso mudar a minha natureza? Como é que eu posso mudar o meu caráter, o meu comportamento? Como é que isso pode ser possível, mudar a minha conduta, né? A minha posição diante de Deus? A palavra de Deus diz que há pelo menos três fatores que isso torna possível. Primeiro, a graça de Deus. É preciso entender que é pela graça que somos salvos. Paulo chega a dizer que é pela graça que somos salvos. E isto não vem de nós. Isto é dom de Deus. Não vem de homem nenhum, para que não haja motivo nenhum para que se gloriar. Então, o primeiro é a graça. A graça salvadora. A graça salvífica. A graça soteriológica. A graça que nos traz uma compreensão e uma conformação imerecida com a presença de Deus. É pela graça que nós somos salvos. E essa graça que às vezes a gente simplificadamente, simploriamente traduz como favor, e esse favor como um ato de intensificá-lo, a gente atribui como favor não merecido aos homens. Essa graça vai muito mais além do que isso. Essa graça, ela traz nela um juízo explícito, apresentado a cada um de nós e revogado pelo seu ato gracioso. Você entendeu? É como que Deus, pela graça, apresentasse uma sentença
que já estava determinada. E ele, através desse ato, ele cobra de nós uma conformidade de uma série de situações a serem obedecidas para que essa graça se manifeste e ela revogue e ela traga, certo, à nossa vida uma espécie de habeas corpus espiritual, uma espécie de álibi para que a gente venha a ser defendido por Deus. E só a graça dele é quem pode fazer isso. Segundo aspecto aqui é o amor de Cristo. Como é que torna possível essa mudança na minha vida? A graça. Ele disse a Paulo que é pela graça. A graça nos basta. Entendeu? E agora, o que torna possível isso? A morte de Cristo. A graça, ela existia, certo? Na vida de Cristo. Se Cristo não morresse, a graça não deixaria de existir. Para a salvação, aí é outro detalhe. A graça, ela sempre existiu porque a graça está em Cristo. Paulo, na bênção tida como apostólica, ele diz a graça de Jesus. E essa graça, que não se deu no ato da cruz, mas se deu no estabelecimento do pecado, a cruz só veio depois do pecado. E a graça foi instituída em Cristo logo no ato do pecado humano. Então essa graça existia. E foi essa graça que moveu o amor de Cristo, ou seja, a morte de Cristo, nos trazendo essa possibilidade de vida eterna e de perdão de pecados. Então, primeiro fator que a salvação nos traz é a graça. Um dos 5 somentes que Lutero prega, ou pregou, né, nas suas teses defendidas, é só a graça. Só a graça, só a fé, só as escrituras, só a glória e só Cristo. Essas doutrinas estabelecidas, certo, na reforma cristã, da religiosidade, enfim, da fé, ela nos traz a compreensão exata do que esses fatores da salvação nos prega. Ou seja, primeiro a graça, sequencialmente a morte de Cristo. Se Cristo não morresse, não tinha salvação. A graça não estaria operante sobre nós. Existiria em Cristo, mas não estaria operante em nós. Mas com a morte de Cristo, o seu sangue e o seu corpo, trazendo expiação de pecado e reconciliação da nossa vida com Deus, a partir de Cristo, é que foi possível essa realidade da salvação. Terceiro fator é a fé do homem. Então, a graça, a morte e a fé. É a tríade que faz funcionar esse processo de salvação. Não existe salvação sem a graça, não existe a salvação sem a morte de Cristo, não existe a salvação sem a fé do homem. Certo? Ah, pastor, mas ele nos escolheu. De fato, ele nos escolheu. E escolheu aqueles que creram. Ele escolheu aqueles que creram e não escolheu alguns para crer. Ele escolheu aqueles que creram, ou que creem, e não escolheu alguns para crerem, como alguns pregam, né? O Senhor não escolheu um para crer e o outro para duvidar ou para desacreditar. Jesus, ele escolheu a partir da cruz, ele veio escolher, e veio de fato, veio selecionar. Ele não veio buscar todos, ele veio morrer, e não morrer por todos. Ah, mas Tito, ele prega, Paulo escrevendo a Tito, diz que a graça manifestou-se a todos os homens. O desejo dele é que todos os homens se salvem, mas todos quem? É preciso compreender que essa palavra todos, ela não generaliza, ela figura, ela alegoriza essa ideia de todos. Todos quem? Todos os que creem. Porque todos os que creem, o Senhor deu-lhes o poder de serem chamados de seus filhos. Agora pense comigo, como é que um Cristo glorioso, onisciente, vai morrer por quem não haveria de crer? Como é que este Jesus haveria de empreender um processo desde nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão por quem não haveria de crer? É lógico que não. É lógico que isso foge, certo, da eficiência da salvação. É lógico que isso foge da suficiência do sacrifício. É lógico que Cristo não colocou sob a administração humana, a partir de uma fé, certo, a decisão
de rejeitar, certo? De uma forma contundente, certo? A interferência dentro de um curso divino. Porque assim Deus estaria igualando o homem a ele. Então o Senhor, ele escolheu. Não fostes vós quem me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Certo? Ele escolheu os que creem e não escolheu alguns para crerem. Então a escolha de Deus, a seleção divina foi a partir dos que creem. Se você crê, ele vai lhe escolher. Se você sofrer, certo? A submissão da aferência da palavra de Deus, certamente tu serás um escolhido. E ele, logicamente, sabe quem ele escolheu, certo? Então ele veio buscar os que creem, escolher os que creem, e não escolher alguns para crerem. E essa fé já existente no ser humano, porque ele veio escolher os que creem, certo? Já é com base na compreensão vivida por esta graça, pela morte de Cristo, certo? Que opera esta compreensão, esta visão de que a fé que há em mim, ela deve ser manifesta no Deus que a manifestou, no Deus que deve, por direito, por honra, ser lhe devida. Qualquer momento ou qualquer situação de fé que eu manifeste em direção a outra pessoa ou a qualquer outra coisa, é uma violação. Eu estou entregando aquilo que é direito de Deus, que é algo que é para Ele, e eu estarei entregando para outra coisa, para outra pessoa. Então isso é abominação, entendeu? Crer em qualquer outra situação como Deus, que não seja o verdadeiro Deus. Então, esses três fatores, a graça, o amor de Cristo, tratando da morte, né? E a fé do homem, são esses fatores que operam, tornando possíveis, certo? Essas 4 mudanças na nossa vida. A graça, Deus é a origem da salvação. A morte de Cristo, Cristo é a base da salvação. E a fé do homem é a condição da salvação. Então, a graça de Deus, certo? Ou seja, a origem da salvação. A morte de Cristo, a base da salvação. A fé do homem, a condição da salvação. Então, está lá já instituída, certo? A origem, e foi constituída a base. Deus na graça, Cristo em sua morte. Agora, certo? A responsabilidade ou a condição da salvação é justamente ao ato de crer. A condição de crer, certo? Se creres, serás salvo tu e a tua casa. Não é assim? Atos 16, 31. Certo? A mensagem da pregação está condicionada ao ato de crer. E quem vai crer não é Deus por nós. Não é o Espírito Santo que vai crer por nós. Certo? Sou eu que haverei, sou eu que devo crer. Certo? Porque esta fé, ela não é solicitada como uma petição por parte de Deus. Ela é imposta como uma condição para que o homem seja salvo. Tá certo? Então, a gente percebe aqui que há 2 lados dessa salvação, certo? O primeiro lado da salvação é o lado divino, certo? E o segundo lado é o lado humano. O lado divino, instituindo a graça como origem e constituindo a morte de Cristo como base, e o lado humano, que é o emprego da nossa fé nessas verdades e nessas doutrinas, certo? E ainda o texto segue nos ensinando que refere-se ao Deus que faz na salvação. O lado humano refere-se a o que o homem deve fazer na aceitação da salvação. O lado divino diz respeito ao que Deus faz na salvação. O lado humano diz respeito ao que o homem deve fazer nesta aceitação da salvação. Então o homem, ele em sua natureza, em sua posição, o homem escolhido por Deus, a mulher escolhida por Deus, ele rejeita esta salvação, uma vez que o Senhor, ele olha para você, aponta e diz, você é um escolhido.
Será que o homem tem esse poder para chegar e dizer, não, eu não quero, certo? Estaria assim anulando uma posição predestinativa de Deus na origem da graça e na base da salvação, que é Cristo? Eu quero dizer que você só está aí, nessa posição de salvo diante de Deus, nesta condição de caráter transformado, de uma nova vida com Deus, porque o Senhor não errou quando lhe escolheu. Quando Ele foi até você, Ele chamou e você foi. Você foi porque o ato imperativo que traz o processo da salvação, como base, como origem, ele é irrevogável, certo? Contudo, ele não isenta o homem da responsabilidade de proceder no segundo aspecto dessa salvação, que é o nível de aperfeiçoamento, não da salvação, mas do homem dentro dos princípios, dentro da doutrina desta salvação. Ok? Então, o que a gente segue ensinando aqui? Que o lado divino inclui as 7 doutrinas da salvação, certo? O lado humano inclui a conversão. O lado divino inclui as doutrinas da salvação e o lado humano inclui esse processo de conversão. 3 elementos fundamentais da conversão. O que é conversão, irmão? Conversão é um processo de convergir uma situação em outra. Ou seja, você muda uma situação em outra, certo? Então isso é converter. É verter uma posição em outra, observando toda a sua conformidade, toda a sua conformação dentro daquilo, para que se respeite aquele novo estado que está se mudando, entendeu? Então, 3 elementos da conversão. Primeiro é o arrependimento. Não há conversão sem arrependimento, né? O homem não arrependido de seus pecados, ele não tem como ser convertido. Não tem, certo? E o homem só tem uma visão dos seus pecados quando ele começa a ter uma visão da salvação. Quando ele entende que o reino é chegado, quando ele entende que há um Deus que recobra uma posição dele de mudança, de nova vida, então ele começa a olhar para si e entender toda uma estrutura que ele está inserido, um contexto que ele está inserido, e sendo assim, ele muda de atitude, ele muda a ponto de olhar para si e se arrepender de tudo que fez. Há pessoas que dizem assim, não, eu me arrependo agora para mudar, mas eu não me arrependo do que fiz antes. Eu já vi muitas pessoas dizerem isso. Eu não me arrependo do que eu fiz antes. Então, certamente, você não está sendo um daqueles que está sendo desenvolvido um processo de salvação e logo então não foi um escolhido para a salvação. Porque se eu não me arrependo do que eu fiz antes, não é me arrepender do que eu fiz agora que vai me fazer ter uma vida com Cristo. O arrependimento começa daquilo que foi feito antes, entendeu? E o segundo ato é a fé, seguido do arrependimento é a fé, e o terceiro elemento da conversão chama-se de batismo, certo? Ou seja, me arrependo, confesso e sou batizado, certo? Esse batismo, vamos tratar já disso. A conversão é o que o homem faz para aceitar a Jesus, né? Então, esses elementos aqui que nós estamos tratando da conversão, o arrependimento, o batismo e a fé, por ordem, o arrependimento, a fé e o batismo. O batismo como um testemunho explícito, como um testemunho regulamentar da nossa crença e não apenas como um rito, certo? Ideológico ou teológico. Há 3 tipos de batismo na Bíblia. Há o batismo na morte de Cristo. Este é quando nós aceitamos a Jesus, ou Jesus nos escolhe, né, e nos recebe. Nós somos batizados na sua morte, certo? E o segundo é um batismo tido como figuração doutrinária deste primeiro batismo, que é o batismo em águas, porque ao sermos batizados em águas, nós estamos prefigurando ali a morte de Cristo na cruz, quando fomos batizados nele,
e na ressurreição dele fomos ressuscitados com ele. Então o batismo nas águas é uma prefiguração, é uma espécie de tipologia do primeiro batismo, que é quando nós temos um encontro com Jesus, ok? E o terceiro batismo é um batismo chamado batismo com o Espírito Santo, que nós pentecostais cremos nessa doutrina, tá? Não sei por que deram essa ideia de pentecostalismo associada à doutrina da evidência dos dons, empregaram esse nome ou deram esse tipo de nomenclatura ao povo, a uma certa classe de cristãos chamados de pentecostais. E quem seriam esses? Aqueles que creem nos dons, aqueles que creem nas profecias. Ora, independente de pentecostal ou não, certo? Associando ao dia de Pentecostes, né? que houve, certo? Que começou com o passar do tempo, darem esse nome àqueles que vieram a crer nessa efusão do Espírito Santo, manifestando estes sinais. Esse pentecostalismo esse que está sendo atacado, bombardeado em tudo que é lugar, por conta da falsa doutrina e dos implementos que estão se colocando dentro desses cultos, chamados de cultos de avivamento, ou chamados de cultos avivados, né? Então, 3 elementos do arrependimento, certo? O arrependimento inclui 3 elementos: o reconhecimento do pecado, o arrependimento do pecado e a renúncia do pecado. A gente partindo disso aí, certo? A gente entendendo que a salvação ele é um processo e que a salvação existe doutrinas que nos estabelece sobre elas, certo? Como regra para que a gente ande nessas doutrinas. E aqui eu destaco para vocês 7 doutrinas que essa salvação traz, que esse processo traz. Primeiro é o perdão. Não existe salvação sem o perdão divino. Não sou eu que tenho que me perdoar. Só Deus é quem pode, a partir do perdão, certo? Me reconciliar com Ele mesmo, certo? O perdão é a primeira doutrina. Segunda doutrina é a doutrina que nós vamos chamar aqui da justificação, certo? Uma vez que Ele nos perdoa, Ele nos justifica. Já é um segundo ato que nós também não temos autoridade nenhuma para fazer. É a justificação. Eu não tenho condições de me auto-justificar. Só Deus é quem pode, a partir da sua soberania, origem, graça, a partir da morte de Cristo, base, certo, da salvação, certo? E proveniente de uma fé abraçada por uma eleição divina, é que Ele vai agora me perdoar, me justificar. E um outro fundamento ou doutrina da salvação, certo? Além do perdão e a justificação, é a reconciliação. Ou seja, Ele vai se reconciliar a minha vida com Ele. Ele vai reaproximar-me dele, certo? E quarto lugar, redenção. A palavra redimir, redenção, é trazer a um estado natural outra vez. Trazer um estado inicial outra vez. Ou seja, o Senhor, após nos perdoar, nos justificar, após nos reconciliar, Ele nos vai redimir do nosso estado, certo? Quinto lugar, santificação. É só aí que começa o estágio da santificação, certo? Ou seja, Ele vai trabalhando na minha vida como santificação nos 3 aspectos. Santificação no ato institucional. Deus estabelece o seu ato santificador, ou seja, Ele purifica para que continue purificando, que é o segundo ato, que é o ato, certo, vamos dizer, imperfeito, que cabe ao homem o processo da elaboração, no sentido de planejar a sua execução, desenvolver a sua santificação, né? A santidade é um ato estabelecido, a santificação é um processo, certo, desenvolvido, certo? A gente desenvolve a partir disso tudo que a gente está falando aqui, que é dessa graça, dessa salvação, com morte e da fé, certo? Essa tríade que caminha junto, certo? Sexto lugar, novidade de vida. É a outra doutrina da salvação, novidade de vida. Sétimo lugar, a adoção, certo?
A adoção pelo Espírito Santo. Adoção no Espírito Santo. Adoção no Espírito, adoção pelo Espírito. Certo? Para que se tenha uma vida salva em Cristo Jesus. Partindo disso aí, a gente traz aqui nesta noite esse primeiro ensino chamado doutrina, certo? Josenilton Silva e a doutrina, e essa base que nós demos aqui para a gente se situar, certo? Que a primeira doutrina cristã é a doutrina da salvação. Nós cremos na salvação. A partir disto, a gente crê em Cristo. Porque não dá para crer em Jesus se a gente não crê nele como Salvador. Nós precisamos entender que a primeira grande doutrina do cristianismo é a salvação. Precisamos sermos salvos. Precisamos ser libertos. E aí a gente entende que esta salvação existe. Que esse estado de perigo ele é real. Que esse estado de destruição é evidente. E que só um ato de salvação é que nos tira, é que nos é capaz de tirar dessa vida que nós estamos vivendo. E essa salvação é Cristo Jesus. Então, o processo do crescimento espiritual. Não há nenhuma realidade da nossa salvação, ou para a nossa salvação, que não trabalhe esse processo que nós vamos tratar aqui, envolvendo 3 inicialmente. Primeiro, é o processo da redenção. Segundo, o do aperfeiçoamento. E terceiro, o da apropriação. Queridos, Paulo escreve em Filipenses capítulo 3, versículo 12, não julgo que haja alcançado. Isso fala de redenção. Ou que seja perfeito. Isso fala de aperfeiçoamento. Mas prossigo para alcançar aquilo para o qual eu fui também alcançado, certo? Isso fala de apropriação. Eu preciso ser alguém que esteja sendo trabalhado nesses 3 processos aqui: redenção, aperfeiçoamento e apropriação. Eu tenho que me submeter ao processo de reformulação da minha vida, entendeu? Conforme Paulo mesmo disse, deixando as coisas que para trás ficam, eu preciso me empreender a buscar o estado de aperfeiçoamento dia a dia, certo? E me apropriar daquilo que me espera pela fé, edificando aqui todo um contexto de vida sólida, de vida basificada naquilo que é a vontade de Deus, certo? Fatores do crescimento espiritual. Há 3 fatores para o nosso crescimento espiritual. O primeiro é chamado aqui de dimensão do caráter. Esse fator ele vai ser dividido em 3 dimensões. O que é dimensão? Dimensão é uma situação mensurável ou um ato de medir uma proporção, uma posição ou um tamanho que ocupe alguma matéria, que ocupe algum estado. Isso é dimensão. Aquilo que é medido, certo? Então nós vamos aqui entender que a primeira dimensão a ser medida aqui é o caráter, certo? Filipenses capítulo 2, versículo 15, está escrito: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Veja a fala de Paulo. Ele, tratando do caráter, ele diz: para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros. Segundo, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa, pervertida e corrupta, certo? 3, certo? E resplandecendo como luz, certo? Neste mundo. Esse contexto de irrepreensividade, que vai tratar a dimensão do nosso caráter, é que nos permite evoluir, crescer, nos estendermos dentro desse desenvolvimento da nossa fé, do nosso processo de crescimento espiritual. Nós estamos vivendo dias muito perigosos, que o crescimento espiritual, certo, tem sido muito motivado, né, forçado a parar. Pessoas têm
sofrido ataques terríveis em sua fé, em suas crenças, muitos desviando das suas ideias, mudando a sua forma de pensar, certo? Demovendo-se das suas doutrinas tradicionais, certo? E dando ouvidos a muitas coisas que têm acontecido, certo? E é nessas horas que se aproveitam os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos líderes, certo? Então, quais são as 3 ações sofridas pelo caráter? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, certo? Nos ensina: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que só assim experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há 3 situações que o caráter do homem ele tem que ser feridos por essa situação, senão ele não muda. Primeiro é a transformação. É a transformação. 2 Coríntios 3,18, certo? Vai nos doutrinar, certo? Acerca deste princípio, que é essa submissão a sermos transformados no nosso caráter através de quê? Da transformação. E essa transformação do nosso caráter, o Espírito Santo, ele é o promotor dessa transformação. E nós somos os agentes executores, no sentido de colaborar, de fazer funcionar essa transformação, certo? Ele, o Espírito, é quem tem o poder de transformar. E você e eu temos a condição, não o poder, a condição, certo? De nos conformarmos a essa transformação. 2 Coríntios 3,18 está escrito assim, ó, certo? E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Isso é estágio processivo, ou seja, isto é um estado processual de situações, de evoluções, de níveis. Então, a primeira situação que o nosso caráter tem que sofrer é a transformação. Segundo, é a conformação, certo? Isso está escrito como forma de adaptação. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10, Paulo nos ensina coisas excelentes acerca dessa conformação. Uma vez sendo transformados, agora nós temos que agir conformados com essa transformação. Ou seja, temos que nos conformarmos a essa transformação que a Bíblia nos ensina, e é aí que deve-se existir todo um processo, um zelo para que se obedeça tudo que essa transformação exige de nós. Colossenses 3, 9 e 10 está escrito assim, ó: não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Vos vestistes de um conhecimento, de um fundamento, de uma doutrina, de um poder que se renova, certo? E essa doutrina que se renova, esse poder efetivo que se renova, é o da santificação. É o que trata do processo de conformação, certo? Que vai crescendo de glória em glória e que vai se revestindo, se aperfeiçoando, certo? Conforme está escrito aqui, certo? Para o conhecimento, se renovando para o conhecimento, certo? O terceiro aspecto aqui que o nosso caráter ele tem que sofrer, ele tem que mudar, é o da consolidação. Primeiro, da transformação. Segundo, da conformação, ou seja, nos adaptarmos. Terceiro, da consolidação, que é o amadurecimento. O amadurecimento. Olha o que está escrito em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 1 e versículo 10, está escrito assim: desta salvação investigaram e minaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos é
que vos era destinada. Isso fala de consolidação. Perceba o que Pedro está ensinando. Que esta graça, ela foi investigada por nossos antepassados, ela foi diligentemente profetizada a nosso respeito, e ela foi destinada, certo, a nós. Então ele traz 3 doutrinas fundamentais aqui, mostrando que há uma necessidade de uma consolidação dessa nossa salvação, deste processo, certo? E nós estamos estudando sobre o processo do crescimento espiritual, certo? Uma outra dimensão, além da dimensão do caráter, é a dimensão do conhecimento. A dimensão do conhecimento, Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3, está escrito: esforço-me para que sejam fortalecidos em seu coração, sejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem o pleno mistério de Deus, a saber, Cristo. Veja o que ele ensina aqui. O que ele se esforça, o que Paulo se esforçava para que o povo pudesse ser dimensionado em seus conhecimentos, crescido e acrescido. Primeiro, no fortalecimento do coração. E coração aqui é mente. Coração aqui é mentalidade. É maneira, visão, conhecimento, certo? Uma estrutura intelectual, uma estrutura emocional que envolve a mentalidade do ser humano. E Paulo estava dizendo que vocês sejam fortalecidos nessa nova intelectualidade que vocês têm acerca da Bíblia, nessa nova forma de pensar. Segundo, é a união em amor. Ele disse que vocês estejam unidos em amor. Então, este amor, certo, que traz não apenas o ato da bondade, certo, ou da solidariedade, mas acima de tudo, do elo unificador em um só propósito e em uma só pessoa, que é Cristo, é uma das bases que Paulo prega nesse texto, para dizer que devemos crescer no conhecimento. E aí ele trata, segundo, das riquezas do pleno entendimento. O que o entendimento nos traz como riqueza em sua plenitude, certo? O que esse entendimento que agora nos é trazido por parte da Bíblia Sagrada, o que ele nos traz como uma mente aberta, como uma ideia diferente, modificada acerca da nova vida que temos agora. Paulo disse que nós devemos crescer nessas riquezas. Por isso Jesus disse: juntai tesouros onde a traça não corrói, o ferrugem não consome, o ladrão não rouba, certo? Essas riquezas estão a partir deste conhecimento de Deus, certo? Outro, conheçam plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. É a dimensão do conhecimento. Terceira dimensão é a dimensão da fé. Esse processo de crescimento ele exige 3 dimensões: dimensão do caráter, dimensão do conhecimento, dimensão da fé. E essa dimensão da fé, conforme está escrito, Efésios capítulo 3, certo? E o versículo 13, Efésios capítulo 3, versículo 13 ao 15, nós vamos ver aqui o que Paulo ensina e nos traz como doutrina. Ele diz assim: portanto, peço-vos que não desfaleçais das minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual toda a família dos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, versículo 13 ao 15. O capítulo 4, do versículo 13, certo, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura plena de Cristo. Então, Paulo está nos ensinando aqui a evoluir, desenvolver, crescer produtivamente, certo? A nossa vida cristã, certo? Não espere que vai descer anjo do céu, não espere que o Espírito Santo vai pegar na sua mão, certo? Na minha, e vai nos conduzir ao estado perfeito da nossa fé. Não espere que Deus vai enviar, certo, algumas das suas manifestações, certo, para que a gente possa
crescer dessa maneira, não. Isso aí é um ato responsivo, é um ato responsorial, em que Deus, ele emite, certo? E nós, como canais, certo? De receptoriedade, a gente remete a Deus como resposta uma absorção, remete a Deus como resposta um compreendimento daquilo que Deus quer, e a gente se posiciona com base em tudo aquilo que a gente tem dito. Então, essa dimensão do conhecimento, do caráter e da fé, elas fazem parte do processo do crescimento espiritual, certo? E por fim, irmãos, certo? A gente entende aqui, dentro desse processo de crescimento, que primeiro, fatores do crescimento espiritual. Segundo, fundamentos que estabilizam este crescimento espiritual. Fundamentos que estabilizam o crescimento espiritual. Eu estou crescendo, pastor. Eu estou evoluindo. Eu estou crescendo, mas ora, parece que nada dá certo e volta tudo para o zero. Opa, vamos entender aqui então, certo? Vamos entender que existem alguns fundamentos que estabilizam, ou seja, que dá estabilidade, que dá nível de crescimento evolutivo à nossa vida cristã. Ou seja, a gente vai crescendo, crescendo, crescendo. Paulo nunca ensinou, dentro da doutrina teológica, a regredir na fé. Mas é crescer de glória em glória, é de conhecimento em conhecimento, certo? É de fé em fé, ou seja, é crescer. Certo? O primeiro fundamento aqui que estabiliza é o chamado de firmeza. Certo? Paulo vai falar dentro desse texto aqui, certo? 1 Coríntios 15, 58, você lembra, né? Sede firmes, constante e abundante, sabendo que o vosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Então a firmeza, certo? Essa firmeza aqui, conforme Paulo ensina aos Gálatas, capítulo 5 e o versículo 1, certo? Está escrito assim: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes, e não vos torneis a se colocar debaixo do jugo do pecado. O que Paulo diz? Estais firme, certo? Então essa ordem de estar firme, certo? Ele não está dizendo, eu vou fazer você ficar firme. Ele não está dizendo, eu vou manifestar tal poder que vou deixar você firme. Não. Ele está dizendo assim, olha, o Cristo, ele te libertou. Ele está tratando da parte de Deus. Ele libertou. Libertou para que, de fato, você seja livre. Certo? Então, ele te apresentou um estado de liberdade efetivo. Agora, esteja firme. Segundo, não se torne a colocar debaixo do jugo que você tinha antes. Isso aí já é responsabilidade minha. Ele não está dizendo, eu vou assumir essa posição por você. Eu vou fazer com que você não se torne a colocar debaixo do pecado. Não, ele está dizendo, certo? Cristo libertou. Agora não volte para a mesma vida que você tinha antes. Agora não se torne a colocar debaixo do jugo do pecado. Entendeu? Então esse é o fundamento da firmeza. Estar firme, consolidado, arraigado, fundamentado, certo? Sem sair da posição, certo? Mas crescendo. Segundo é a constância, certo? E quando fala de constância, fala de esforço, perseverança e cumprimento, certo? Cumprimento. O texto de 2 Coríntios, Tiago, né, capítulo 1, versículo 4. Vamos ver o que está escrito nesse texto. Tiago, capítulo 1 e versículo 4. Está escrito assim: Ora, a perseverança deve terminar sua obra, para que sejam maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Isso fala de constância. Quando se refere em ser constante, certo? Se trata não de ser intenso, mas de ser periódico, de ser paulatino, de ser metódico, certo? De forma que não para de fazer, certo? E desde que o crescimento, quem vai dar é Deus, mas a responsabilidade de crescer, a ação de procurar crescer, aí parte de cada um de nós.
Portanto, isso fala do processo de crescimento espiritual. Terceiro, abundância. Abundância fala de excessão, de exceder, né? Isso trata da justiça, da obra e da comunhão. Justiça, obra e comunhão. Certo? 1 Tessalonicenses, do capítulo 4 e o versículo 1, Paulo vai nos ensinar o seguinte: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como recebeste de nós, quanto à maneira que vos deveis viver e agradar a Deus, assim andai, para que abundais cada vez mais. Quanto à maneira que vocês receberam de mim, disse Paulo, assim vocês andem. Gente, nós não temos que andar conforme o que a gente quer. Nós não temos que andar conforme o que a gente vai receber. É com o que já recebemos. Tudo que vem para frente, a partir do que já nos foi dado aqui, certo? São ensinos para serem confrontados com o que nós já recebemos. Se eles se ele nos aperfeiçoar naquilo que já recebemos, então é um ensino saudável, é um ensino bíblico, é um ensino que nós devemos seguir, mas com base no que já recebemos e não no que nós vamos ainda receber. Você entendeu? Então, por fim, para a gente terminar, a sobriedade. Sede firmes, constante e abundante, certo? Sabendo que no Senhor, isso fala de uma perfeita consciência, certo? Isso fala de perfeita consciência. E 2 Timóteo 4,5, Paulo vai tratar dizendo assim, olha, sede sóbrio em tudo, sofre as aflições, faça a obra do evangelista, cumpre completamente o teu ministério. Então, gente, falamos sobre o processo do crescimento espiritual. Neste primeiro encontro, nós desejamos a você um crescimento espiritual, uma vida de abundância, de produtividade, de frutificação. E que Deus em Cristo Jesus, nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, certo? Não paremos de crescer, não paremos de evoluir. Assim como os hebreus não pararam de crescer da terra de Gósen até que Ramsés II pudesse chegar e tentar parar seu crescimento, certo? Eles não pararam de crescer. Assim como os judeus, nos 70 anos de cativeiro babilônico, não pararam de crescer lá dentro, certo? Assim também nós não paremos de crescer nesse tempo presente. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo encontro, certo? Lembrando que domingo temos Escola Bíblica aqui no nosso Facebook. E até o nosso próximo encontro, se Deus permitir. A paz do Senhor, irmão Josenilton Silva. Quebrou a televisão.